Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre isomeria, isomeria espacial aí do tipo geométrica e desde já nós já pedimos para vocês aquela colaboração de sempre, né? Fortalece o canal aí Química Ensinada para nós, aquela ajuda aí, explode, explode, explode no like e é isso aí. Bom, para a gente entender primeiramente o processo aí da isomeria geométrica, a gente deve entender o seguinte, a sua ocorrência. Para ela ocorrer, nós temos que ter aqui, ó, carbono, ligação dupla, entre, pelo menos, né, entre dois carbonos aí. E os ligantes que nós temos aqui neste primeiro carbono, aqui no caso o ligante A, ele deve ser obrigatoriamente diferente do ligante B. Consequentemente, no outro carbono da dupla, o ligante D deve ser diferente aí do ligante E. Isso aí, então memoriza isso aí para ficar fácil o entendimento, né? Isso aí, vamos para a aula. Vamos observar então, neste caso de isomeria geométrica, né, a isomeria cis-trans. Mas antes, já pedimos aí que vocês deixem o like para essa aula, fortalece aí o canal, dá uma ajuda aí pro professor, então vamos lá. Bom, gente, nesses dois compostos nós vamos perceber aqui a isomeria cis-trans e nós percebemos o seguinte, quando cada carbono da dupla apresenta um átomo de hidrogênio e estes estão no mesmo lado do plano, né? Então olha só aqui, vamos traçar o plano, né, hipotético aqui, e nós percebemos que cada hidrogênio aqui de cada carbono da ligação dupla estão aqui localizados no mesmo plano, nós temos o tipo de isomeria aqui do tipo cis, ok? Então o nome desse composto ficará cis, 1,2 dicloro, 1,2 dicloro eteno, porque é um alceno, né, pessoal? Então esse é o cis 1,2 dicloro eteno. Agora, quando nós temos, então olha só aqui, ó, o plano, né? Então os hidrogênios eles estão localizados em planos opostos. Quando isso acontece, quando cada carbono da dupla apresenta um átomo de hidrogênio e estes estão em lados opostos do plano, o isômero é denominado trans. Então é o que nós temos aqui, ó. Então temos aqui a isomeria trans e vamos ter o 1,2 dicloro eteno, ok? Então aí para a gente diferenciar, né? Para a gente fazer a diferenciação desse tipo de isomeria cis-trans, isomeria geométrica, ok? Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje estudar um pouquinho de isomeria geométrica. Então nós temos aqui 4 compostos, pente-2-eno, hex-3-eno, 2-metil-hex-3-eno e o 1,2-metil-ciclopentano. Então 3 cadeias abertas e uma cadeia fechada, né? Então olha só o que diz a regra para quando nós temos compostos alifáticos, ou seja, compostos que apresentam cadeia aberta, devem apresentar pelo menos uma dupla ligação entre carbonos e cada um dos carbonos da dupla, aqui deve apresentar grupos ligantes diferentes. Então, no pente 2-eno, nós observamos isso, ó, radical metil e o hidrogênio, radical etil e o hidrogênio. Então, em cada carbono aqui da dupla, nós identificamos dois ligantes diferentes. E outra coisa que a gente observa é que os hidrogênios eles estão localizados abaixo aí do plano, então identificamos aqui isomeria geométrica. Outro caso aqui também no X3N, traçamos aqui o plano, né? E identificamos aqui os dois hidrogênios abaixo do plano. Então veja que aqui neste carbono nós temos o ligante hidrogênio e aqui nós temos o ligante etil, certo? E no outro carbono, um ligante é o etil e o outro é o hidrogênio. Então, consequentemente, aqui nós obedecemos a regra para a cadeia alifática, ou seja, em cada carbono, os ligantes aqui são diferentes. Já nesse outro caso, 2-metil-hex-3-eno,
nós temos aqui o carbono, os dois carbonos, né, da dupla ligação, em um ligante aqui é o hidrogênio e o outro é o isopropil, certo? Neste outro carbono da dupla, um ligante é o hidrogênio e o outro é o etil. Então, ou seja, para cada carbono aqui da dupla ligação, nós temos ligantes diferentes. Então, satisfaz aí a regra para isomeria geométrica, ok? Então, nesses três casos, nós observamos a isomeria para compostos de cadeias abertas. Já neste caso, cadeia fechada, a mesma situação. Nós temos aqui, para este carbono aqui do ciclo, um ligante aqui sendo o hidrogênio e o outro ligante sendo o radical metil. Para este outro carbono, a mesma situação, um ligante metil e o outro o hidrogênio, e estabelecemos aqui o plano. Os dois hidrogênios estão localizados aí abaixo do plano,